In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious song. And during this time, being a fugitive from his people, he had picked up many gallant Gentiles. E durante esse tempo, sendo um fugitivo de seu povo, ele pegara muitos gentios valentes. One of them killed 800 men one day with a spear or sword. Deles matou 800 homens um dia, com uma lança ou espada. And another one jumped into a pit and killed a lion on a snowy day. E outro pulou dentro de uma cova e matou um leão no dia nevoso. And there's gathering lentil, which is beans or peas or something. E eles estavam ajuntando lentilha, que são feijões ou ervilhas, ou algo assim. And all of them run away, and he stood and killed man till his arm got tired. E todos eles fugiram, e ele ficou e matou homens até que o seu braço se cansou. They also killed those giant brothers of Goliath. Eles também mataram aqueles irmãos gigantes de Golias. Gallant men holding to David because they knowed he was coming in power. Homens valentes, mantendo-se fiéis a Davi, porque eles sabiam que ele estava vindo ao poder. They knowed, no matter what anyone said, God had the anointing on David and they knowed it. Eles sabiam, não importava o que alguém dissesse, Deus tinha a unção sobre Davi, eles sabiam disso. They were Gentiles. Eles eram gentios. No matter how much they turned him out, they yet know that he was coming to power. Não importava o quanto eles o expulsassem, eles, contudo, sabiam que ele estava chegando ao poder. And one day there, what a type it is today of Christ, a fugitive. E dia ali, que tipo que é hoje de Cristo, fugitivo.
If you say Christ a fugitive, Você diz Cristo um fugitivo? according to the Bible that God has gallantly taken us through those 7 church ages, De acordo com a Bíblia, que Deus tem valorosamente nos levado por através dessas 7 eras da igreja, this Laodicean church, Christ was a fugitive outside of his church, rejected, trying to get back in it. esta era de Laodiceia, Cristo era um fugitivo do lado de fora de sua igreja, rejeitado, tentando voltar para dentro de novo. Está vendo? He's a fugitive to his own church. Ele é um fugitivo da sua própria igreja. And the reason he is a fugitive is because he is the Word. E a razão por que ele é um fugitivo é porque ele é a palavra. And they won't let the Word in, they've accepted creeds instead. E eles não deixam a palavra entrar. Eles têm aceitado credos em seu lugar. We find out then that in this great struggle, those gallant men around David, Gentiles. E nós verificamos então que nesta grande luta, esses homens valentes em volta de Davi, gentios. If you notice how Bethlehem was formed, don't want to get on that subject. Se você notar como Belém foi formada, não quero chegar nesse tema. But how Bethlehem, actually Rahab, the harlot, her son was the one who founded Bethlehem. Porém, como que Belém, na verdade, Raabe, a meretriz, o filho dela foi quem fundou Belém. It was a wheat center and a lot of fine water there, and he founded the little city. Era um centro de trigo e de muita água boa ali. E ele fundou a pequena cidade. And it was the smallest of all the cities. E era a menor de todas as cidades. Because the prophet said, out Bethlehem of Judea, art thou the least amongst all the princes of the cities of Jerusalem, or Judea? Porque o profeta disse, de Belém de Judeia, de modo nenhum és a menor entre todas as capitais das cidades de Jerusalém, ou Judeia. But out of thee shall come the governor. That'll be my people. Out of the little one. Mas de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, da pequena. David, when he was selected up there, the great fine brothers, when the prophet Samuel went up to anoint, Davi, quando ele foi escolhido ali em cima, os grandes e finos irmãos, quando o profeta Samuel subiu para ungir, all of them standing there, great gallant men, look like fine-looking kings. Todos eles se achavam ali, grandes homens valentes, pareciam reis de aparência fina. But the very rejected one was the one, David, that had the oil poured out upon him. Porém, justamente o rejeitado era o que tinha Davi o azeite derramado sobre si. The rejected city was the one that Christ... A cidade rejeitada foi a que Cristo... It's the rejected that Christ picks up, see? The ones that's rejected. É o rejeitado que Cristo pega, veja. Os que são rejeitados. Then we find, after he come, Boaz, and there come another Gentile in. Então nós encontramos, depois dele veio Obed, e depois dele veio Boaz. E ali entrou um outro gentio. Which he come in by Ruth, and now there come Jesse, now Jesse come David. Aquele que entrou por meio de Ruth. E dali saiu Jessé, e de Jessé saiu Davi. And a little hillside stable out there brought forth the King of Kings, Jesus Christ, the Son of David, his spiritual son. E um pequeno estábulo da encosta ali fora gerou o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho espiritual dele. Now, then David himself being born in this city, he had to come to this little spot. Ora, ele era o próprio Davi, tendo nascido nesta cidade, teve de vir a este pequeno lugar. And it was called Bethlehem, which means the house of God's bread, and he is the house of God's bread. E ela foi chamada de Belém, o que significa a casa do pão de Deus. E ele é a casa do pão de Deus. David laying there on the hill that day, and he looked down and seen the Philistines garrisoned around like that. Must have got hot and thirsty. Davi prostrado ali no monte aquele dia, e ele olhou para baixo e viu os filisteus guarnecidos assim em volta, deve ter ficado com calor e com sede. He said, "Oh, if I could just have a drink from that well once more." Ele disse, se eu tão somente pudesse ter um gole daquele poço uma vez mais.
While the least of his thoughts was a command to them who loved him. Ora, o menor de seus pensamentos era um mandamento para os seus, aqueles que o amavam. So is it today. The least of Jesus' thoughts, or how about his word, should be a command to we Gentiles who love him. Assim é hoje, o menor dos pensamentos de Jesus, ou quanto à sua palavra, deveria ser um mandamento para nós gentios que o amamos. For we know he's coming into power. No matter how much he's rejected. Pois nós sabemos que ele está chegando no poder, não importa quanto ele seja rejeitado. Heavens and earth will pass away, but this will still reign just the same. For all heavens and earth is gone. Os céus e a terra passarão, mas isto ainda reinará, mesmo assim, quando todos os céus e a terra se forem. And we know he's coming into power because nothing will keep it from happening. E nós sabemos que ele está chegando no poder, porque nada impedirá que aconteça. This is Christ, the revelation of him. And this is going to happen just the way the Word says it is, because he is the Word. Isto é Cristo, a revelação dele. E isto vai acontecer exatamente da maneira que a palavra diz que é, porque ele é a palavra. And the least of his commands are, no matter how little it is, if it's to be rebaptized or whatever it is, we'll do it anyhow. It's his command. E o menor de seus mandamentos ali, não importa quão pequeno seja, se é para ser batizado novamente, ou o que quer que seja, nós o faremos de qualquer maneira. É o seu mandamento. And the least of David's thought was a command to those Gentiles. Or are they a type of the Gentile church today? Gallant man. E o menor dos pensamentos de Davi era um mandamento para aqueles gentios, pois eles eram um tipo da igreja gentia de hoje, homens valentes. See, those men who stood by David were Gentiles, but gallant men. Veja, aqueles homens que permaneciam ao lado de Davi eram gentios, porém homens valentes. They were fearless. They didn't know what fear was. Eles eram destemidos. Eles nem mesmo sabiam o que era medo. One man took a sword and killed 800 men, them all around him. What a man that was. Um homem tomou uma espada e matou 800 homens e todos eles em volta dele. Que homem era esse? One of the men is an Egyptian warrior, run up with a long spear. He only had a stick in his hand. Um deles, um outro homem. Havia um guerreiro egípcio que correra para cima. Com uma lança comprida, ele tinha apenas uma vara em sua mão. He took the stick and knocked the spear out of his hand, took the spear and killed him himself. Ele tomou a vara e arrancou com um golpe a lança da mão dele, tomou a lança e o matou, ele próprio. Está vendo? One of those giants had 14-inch fingers like that. Um desses gigantes tinha dedos de 14 polegadas, assim. 14 inches, your finger just as long as your hand closed. Open that up, that would be 28-inch hand. Agora, 14 polegadas, seu dedo é simplesmente tão longo quanto a sua mão fechada. Abra assim completamente, isso seria uma mão de 28 polegadas. With a spear, and jumped right in there and killed him. See? E com uma lança, e pulou bem ali dentro e o matou. Está vendo? Why? He was a gallant man, a Gentile, looking upon an anointed one that he knew was coming into power. Por quê? Ele era um homem valente, um gentio olhando para o ungido, o qual ele sabia que estava chegando no poder. Did you notice them being so gallant to David? When David finally come in power, he made them ruler over cities? Você notou deles serem tão valentes para Davi? Quando Davi finalmente chegou no poder, ele os fez governantes sobre as cidades. Didn't Jesus promise the same thing? The same thing. Make them ruler. Não prometeu Jesus a mesma coisa? A mesma coisa, os faz governantes. Then in there, when David's desire was to have a fresh drink, Então, ali dentro, quando o desejo de Davi era de ter um gole fresco, he probably had some old warm stagnated water up there he's drinking. ele provavelmente tinha um pouco de água morna, velha e estagnada ali em cima, que ele estava bebendo. But he had to think of that fresh water down there at Bethlehem, the house of God's bread. Porém, aconteceu dele pensar naquela água fresca ali embaixo, em Belém, a casa do pão de Deus. And he said, if I only had a drink from that well, E ele disse, se eu tão somente tivesse um gole daquele poço. and those men pulled their sword and fought 15 miles of Philistines. Not because he asked them to, but because they know he wanted E it. aqueles homens sacaram de suas espadas e lutaram 15 milhas de filisteus, não porque ele lhes pedira, mas porque eles sabiam que ele desejava. And they cut them Philistines all the way to the well. E eles abateram aqueles filisteus o caminho todo até o poço.
While two of them fought, the other got his bucket of water and fought their way back, all the way back, and handed it to David. Enquanto dois deles lutavam, o outro pegava seu balde d'água e lutaram no caminho de volta deles, todo o caminho de volta, e a entregaram a Davi. Talk about gallant. Fale de coragem. David, a godly man, said, God forbid that I would drink it from these friends that put their life in jeopardy. Davi, aquele homem pio, disse, Deus me livre que eu a beba destes amigos que colocaram a vida deles em risco. And he made a drink offering, poured it out upon the ground to the Lord. E ele fez uma oferta da água, derramou-a no chão para o Senhor. Give it to the Lord. He's the one worthy of that, not me. They put Doa ao Senhor. Ele é aquele que é digno disto, não eu. Eles colocaram very type of Christ himself with his own eternal life within him. o tipo exato do próprio Cristo, com a sua própria vida eterna dentro dele. But smitten rock poured his life upon the ground as a sin offering for us, that this word could live. A rocha ferida derramou a sua vida sobre a terra como uma oferta pelo pecado por nós, para que esta palavra pudesse viver. Oh, Gentiles, as I have said, who will pull that sword with me? Ó gentios, como eu tenho dito, quem sacará dessa espada comigo? He wants a fresh drink this morning. Not this old stagnated church creeds and things we're fooling around with. Ele deseja um gole fresco esta manhã, não estes velhos credos da igreja estagnados e coisas assim com os quais nós estamos perdendo tempo. He wants genuine faith in his word. Ele deseja fé genuína em sua palavra, quem creia em cada palavra dela. Let's go to the well and bring back a drink, a refreshment. Vamos ao poço e tragamos de volta um gole, um refrigério. A worship that's built upon not creeds and denomination, but a genuine spirit worship with Christ among us, living his life the way he wants to among us. Uma adoração que é edificada não sobre credos e denominações, mas uma genuína adoração do Espírito com Cristo entre nós, vivendo a sua vida da maneira que Ele deseja entre nós. That's not with creeds and different things. Let's just have him that way. Que não é com credos e coisas diferentes. Vamos simplesmente tê-lo dessa forma. Now, the next was how God dealt with the people through a dream in the days of Joseph. Agora, o seguinte foi como que Deus tratou com as pessoas através de um sonho nos dias de José. You notice a dream is secondarily. It's a secondarily way of God working. Você notou? Um sonho é secundário. É uma forma secundária de Deus operar. Some people who have dreams don't mean nothing. You can eat too much and have nightmares. Algumas pessoas podem ter sonhos que não significam nada. Você pode comer demais e ter pesadelos. And dream is a secondarily way. See? E sonho é uma forma secundária. Vê? Well, why would God protect his own son through a secondarily way? Mas por que Deus protegeria seu próprio filho por meio de uma forma secundária? He appeared to Joseph, the welfare of his own child. He sent in a secondarily way. Ele apareceu a José. O bem-estar de seu próprio filho, ele enviou numa forma secundária. Did you ever think of it? Because there was no prophet in the land. Você já pensou nisto? Porque não havia profeta na terra. He had to work through dreams, and it wasn't a dream that had to be interpreted. Ele tinha de operar através de sonhos, e não foi um sonho que teve de ser interpretado. The angel of the Lord said, Joseph, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. O anjo do Senhor disse, José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. It's an unusual thing for that to happen. Joseph being a just man, it was unusual. God is unusual. Era uma coisa incomum isso acontecer. José, sendo um homem justo, ele era incomum. Deus é incomum. And the unusual is hard to understand. That's why it's so hard to understand truth today. It's so unusual. E o incomum é difícil de entender. Por isso que é tão difícil de entender a verdade hoje. Ela é tão incomum. A woman to have a baby without knowing a man, that was very unusual. Uma mulher ter um nenê sem conhecer um homem, isso era muito incomum. But if you're honest and sincere, God can appear to you yet in a dream. Mas se você for honesto e sincero, Deus pode aparecer para você ainda num sonho.
It goes to show that anything that you have, whether it's your mind, where you can whistle, sing, testify, or whatever you can do. Isso vai mostrar que qualquer coisa que você tenha, quer seja sua mente, quer seja que você possa assobiar, cantar, testificar, ou o que quer que você possa fazer, If your whole being is committed to God, God can use it if you just let Him do it. se todo o seu ser estiver encomendado a Deus, Deus pode usá-lo se você simplesmente deixá-lo fazer. Then the following night, up here, Brother Neville preached on the subject of escaping, how the man escaped. E então, na noite seguinte, aqui em cima, o irmão Neville pregou sobre o tema de escapando, como que o homem escapou. And I thought it was kind of remarkable. In this morning, the Holy Spirit seems to have me to deal upon the subject of the light. The very next. E eu achei que foi bastante digno de nota. E esta manhã, o Espírito Santo parece ordenar que eu trate sobre o tema da luz, justamente o próximo. Go right on in the beginning, how Christ's life started at the manger. Prosseguir no princípio, como que a vida de Cristo começou na manjedoura. We're walking right back through it again in our text. Nós estamos tornando a passar por ela novamente em nosso texto. And he didn't know it, I didn't know it, and here it is right the same thing. See, right on, the next thing is where he enters his ministry. E ele não o sabia, eu não o sabia, eis aqui exatamente na mesma coisa. Veja, bem adiante, a próxima coisa é onde ele inicia o seu ministério. And tonight, we got something to blend right with that, to go right on tonight, the Lord willing. E hoje à noite nós temos algo que se fundirá bem com isso, para prosseguir hoje à noite, o Senhor permitindo. Now, great light, the Gentiles who sat in the regions of the shadows of death, great light sprang up among them. Agora uma grande luz. As nações que estavam assentadas nas regiões das sombras de morte, uma grande luz raiou entre eles. And Zebulun and Nephilim in the way of Galilee of the Gentiles, great light. They saw a great light. Em Zabulon e Naftali, junto ao caminho da Galiléia das nações, uma grande luz. Eles viram uma grande luz. Now, light, the first time light we find it in the Bible is found in Genesis 1:3. It was God's spoken word made the light. Agora, luz, a primeira vez que nós a encontramos na Bíblia, se encontra em Gênesis 1:3. Foi a palavra falada de Deus fez a luz. God said, "Let there be light." Genesis 1:3. And there was light. Disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3. E houve luz. Now remember, then light comes by the spoken word of God. Agora lembre-se, então, luz vem pela palavra falada de Deus. And light is the vindication, or the subject that he has spoke is light. E luz é a vindicação, ou o tema que ele tem falado é luz. When the light flies, shows that God said, "Let there be light." There was no light. And he said, "Let there be light," and there was light. Quando luz dardeja, mostra isso. Disse Deus, haja luz. Não havia luz. E disse ele, haja luz. E houve luz. That's a proof. The light is a vindication of his spoken word. E isso é uma prova. A luz é uma vindicação de sua palavra falada. Same thing today. A vindication of his spoken word. Mesma coisa hoje. Uma vindicação de sua palavra falada. Now, when you see his word being vindicated, or in other words, made known, proved, that is the light of his spoken word. Agora, quando você vê a sua palavra sendo vindicada, ou, em outras palavras, declarada, provada, que é a luz de sua palavra falada. And without light, nothing can live. Without light. E sem luz, nada pode viver sem luz. There is no life upon the earth today but what has to come by the light of the sun and botany life and so forth. Não há vida sobre a terra hoje, senão a que tenha de vir por meio da luz do sol, numa vida botânica e assim por diante. And there's no eternal life outside of the Son of God. He is the light. E não há vida eterna fora do Filho de Deus. Está vendo?
Ele é a luz. Now, we find out, I believe, as we study now, and this light, the earth was without form. Agora nós verificamos, eu creio, conforme nós estudamos agora, e esta luz, a terra era sem forma. Now, some people argue today in our schools and so forth about the world being so many million years old and trying to condemn the Bible and say it's wrong. Agora, algumas pessoas argumentam hoje em nossas escolas e assim por diante sobre o mundo ter tantos milhões de anos de idade e tentando condenar a Bíblia e dizer que ela está errada. They just don't never read the Bible. That's all, because the Bible don't tell us how old the world is. Eles simplesmente nunca leem a Bíblia. Isso é tudo. Porque a Bíblia não nos diz qual é a idade do mundo. The Bible said, in the beginning, God created the heavens and earth, period. A Bíblia disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. When, how, we don't know it. Quando, como foi isso? Não o sabemos. Now, that's a period, that's the end of that sentence. Agora, isso é o primeiro. E esse é um ponto, esse é o final dessa oração. In the beginning, God created the heavens and earth. It No princípio, criou Deus os céus e a terra. might have been 100 million or billion or whatever it was, and how he done it, that's up to him to know, see, not to me. Pode ter sido 100 milhões ou bilhões, ou o que quer que fosse. E como ele o fez, isso cabe a ele saber, veja, não a mim. But the world, the earth was without form and void, and the water was upon the earth. Porém o mundo, bem, a terra era sem forma e vazia, e havia a água sobre a terra. And God said, moved up on the water and said, let there be light. E Deus disse, se movia sobre a água, e disse, haja luz. Now, I believe that the sun and so forth was already in existence. Agora, eu creio que o sol e assim por diante já existia. I believe the moon, as it goes on Genesis 3 to explain it. Eu creio a lua, à medida que continua Gênesis 3 a explicar. But I believe what was here, that the world was going to use it, and therefore, as it moved in, there was fog, mist, all over the earth, making it dark. Mas eu creio o que aqui estava, que o mundo, nós íamos usá-lo, portanto, e ele se agitou por dentro. Havia nevoeiro e vapor por toda parte da terra, fazendo-a escura. And God said, let there be light, and the darkness faded away, and there was a cloudless sky. E disse Deus, haja luz, e a escuridão se desvaneceu e houve um céu sem nuvens. I believe that's God's way of doing things. E eu creio que essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele, In the Bible, the next verse says, the fourth verse says, and He separated the light from the darkness. And the light He called day, and the darkness He called night. na Bíblia, o versículo seguinte diz, o versículo 4 diz, e fez ele separação entre a luz e as trevas. E a luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. And God's Word always separates light from darkness. E a palavra de Deus sempre separa a luz das trevas. Vê? It's the Word that does the separating. See? Light from darkness. É a palavra que faz a separação. Veja, a luz das trevas. God ever does the same thing. Deus sempre faz a mesma coisa. When He gets ready to use anything, like He got ready to use this old star or whatever it was, this world, He had to separate the light from the darkness. Quando ele se prepara para usar alguma coisa. Como ele se preparou para usar esta antiga estrela, ou o que quer que fosse, este mundo, ele teve de separar a luz das trevas. When He gets ready to use a group of people, He has to separate the light from the darkness. Quando ele se prepara para sair, para usar um grupo de pessoas, ele tem de separar a luz das trevas. When He gets ready to use an individual, He separates the light from the darkness. See? Quando ele se prepara para usar um indivíduo, ele separa a luz das trevas. Vê? Light comes by God, and remember, the light comes by His spoken word. A luz vem por Deus. Lembre-se,
A luz vem por sua palavra falada. The Word of God said, "Let there be light," when there was no light. A palavra de Deus disse, haja luz, quando não havia luz. And He sent the light to separate the darkness from the light. E ele enviou a luz para separar as trevas da luz. This word of command cleared the skies so the sun could shine in. Esta palavra de comando limpou o céu para que o sol pudesse brilhar nele. And His word today is what clears back all of the atmospheres of unbelief. E a sua palavra hoje é que torna a limpar todas as atmosferas de incredulidade. I was talking, I had, I think, 11 interviews just before I got to pulpit this morning in there. So bad. Eu estava conversando, eu creio, 11 entrevistas, um pouco antes que eu chegasse ao púlpito esta manhã, ali dentro. Tão mal. The other day, a little friend of mine, Jim Poole, his little boy, thought he had a heart attack, rushed him to the hospital. O outro dia, um pequeno amigo meu, Jim Poole, o menininho dele, eles pensaram que ele tivesse tido um ataque cardíaco. Levaram-no correndo para o hospital. Asthmatic condition. Told the little fellow he couldn't. Era uma condição asmática. Tinha lançado o companheirinho. Ele não podia. His little heart jumping and breathing, and he's screaming and couldn't get his breath, and the little fellow looked like he was dying. Seu coraçãozinho saltando e deixando sem fôlego. E ele gritando e não podia tomar fôlego. E o companheirinho parecia que estava morrendo. When they got him here, and I was fixing to go to the hospital, and they brought him here. Quando eles o trouxeram aqui, e eu estava me preparando para ir ao hospital, eles o trouxeram aqui. And took hold of his little hand. I said, "What's done it? Measles has struck the kid. And the measles, the fever has struck the little fella." E tomei a sua mãozinha. Eu disse, o que causou isso foi sarampo atacou a criança. E o sarampo, a febre, atacou o companheirinho. You watch him in a couple of days, I want to see him again. He'll be full of measles, and here he is full of measles, you see. Vocês observem. Dentro de 1 ou 2 dias eu quero vê-lo de novo. Ele estará cheio de sarampo. E aqui está ele, cheio de sarampo. Você veja, está vendo? Now, what? God separates darkness from light, or light from darkness, and He separates death from life. Agora o quê? Deus separa as trevas da luz, ou a luz das trevas. Ele separa a morte da vida. And He does it by His Word. His Word is what always brings this forth. E Ele o faz por sua palavra. A sua palavra é o que sempre produz isto. Now, light, now the seed was already upon the earth. Agora, luz. Bem, agora a semente já estava sobre a terra. I believe God had planted the seed. And just as long as the sun could get to that seed, it began to grow. Eu creio que Deus havia plantado a semente. E enquanto o sol podia alcançar essa semente, ela começava a crescer. And that's the reason it only taken days to bring forth these things, because the seed was already in the earth. All it needed was light. E essa é a razão porque somente levou dias para produzir estas coisas, porque a semente já estava na terra. Tudo o que necessitava era de luz. And that's the way God has today. His seed is already here, His Word. E é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui, sua palavra. The only thing it needs is light on it. And He is that light. For He is the Word. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. E Ele é essa luz, pois Ele é a palavra. The Word and the light is the same thing. A palavra e a luz são a mesma coisa. The life in there is the light of the Word. It's the life. A vida ali dentro é a luz da palavra, veja, é a vida. The germ of life lays within the grain. And the grain, the life is what breaks forth and brings forth the life out of the grain. O germe de vida jaz dentro do grão. E o grão, a vida é que brota e gera a vida de dentro do grão. That's the way that Christ in the Word makes the Word do what it's supposed to do. É assim mesmo que Cristo, na palavra, faz que a palavra faça o que ela deve fazer. Just like the life in the grain of wheat or whatever it is, it makes the wheat do what it's supposed to do, because it is the life that's in it. Exatamente como a vida no grão de trigo, ou o que quer que seja. Ela faz que o trigo faça o que ele deve fazer, porque ela é a vida que está dentro dele.
All life. So life is only by the Word of God, made manifest. Toda a vida. Então, a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. Life comes only by the Word of God made manifest. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. As long as it is just in the book like this, it can be questioned. Enquanto estiver só no livro assim, ainda pode ser questionado. But when it's made manifest, then you see the product of what is spoke of being manifested, then that is light on the Word. See? Mas quando for manifestado, então você vê o produto do que ela falou, sendo manifestado. Então isso é luz sobre a palavra. Está vendo? That's what brings the Word said so. And then when it comes to pass, that is life in light. Light bringing life. É isso que traz a palavra, assim disse. E então, quando acontece, isso é vida em luz. Luz trazendo vida. Light brings life. A luz traz vida. Plant the wheat out here, put it in the basement, cover it all over, and it'll never bring forth anything because it can't. There's no light there. Plante o trigo aqui fora, ele irá e coloque-o no porão, cubra-o completamente e ele nunca produzirá nada, porque ele não pode. Não há luz ali. But as soon as light strikes it, then it'll bring forth life if it's a germatized seed. Mas assim que a luz o atingir, então ele produzirá vida se for uma semente que tenha germe. That's the same thing it is in the Word. Essa é a mesma coisa que é na palavra. See, the Word is God, and when the life strikes it, it brings the Word to life again. Veja, a palavra é Deus. E quando a vida a atinge, a luz a atinge, traz a palavra à vida novamente. Every age has always been that. Cada era sempre tem sido assim. Oh, how we appreciate these great things. How that the Word being vindicated is the light of the spoken Word. See? Oh, como nós apreciamos estas grandes coisas. A maneira que a palavra sendo vindicada é a luz da palavra falada. Vê? God said, "Let there be light." Disse Deus, haja luz. Now what if He just said it and no light come? Then we don't know whether it's true or not. Agora, se ele simplesmente dissesse e nenhuma luz viesse, então nós não sabemos se é verdade ou não. We don't know where He's all right. We don't know where He's God or not. Because He just said, "Let there be," and there wasn't. See? Nós não sabemos se ele está certo. Nós não sabemos se ele é Deus ou não. Porque ele simplesmente disse, haja e não houve. Vê? So then, when God speaks and we see it is, then that's the light that shines forth the truth of the Word. See? There is light and life. Com que então, quando Deus fala e nós vemos que existe, então essa é a luz que resplandece, a verdade da palavra. Está vendo? A luz é vida. All natural life comes by His spoken Word, and the sun is His spoken Word. Toda vida natural vem por sua palavra falada, e o sol é a sua palavra falada. He said He created a great light in the heavens for the day, and a lesser light for the night. Ele disse que ele criou uma grande luz nos céus para o dia, e uma luz menor para a noite. See, and all natural life has to come by God's spoken Word. Está vendo? E toda a vida natural tem de vir pela palavra falada de Deus. A flower cannot grow without the light of God's spoken Word shine upon it. Uma flor não pode crescer sem que a luz da palavra falada de Deus brilhe sobre ela. For the sun is, the S-U-N, is the spoken Word of God when He said, "Let there be light." See? Pois o sol é, o S-O-L, é a palavra falada de Deus, quando ele disse, haja luz. Está vendo? It's God's spoken life, and no matter how much people try to say this, that, or the other, it still remains the same. You have to have that sun. É a vida falada de Deus. E não importa o quanto as pessoas tratem de dizer isto, isso ou aquilo, ainda permanece o mesmo. Você tem de ter esse sol. So life natural can only come by
the spoken Word of God. Assim, a vida natural pode somente vir pela palavra de Deus falada. And spiritual life, eternal life, can only come by God's spoken Word of life. E a vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra de vida falada de Deus. Life was a S-O-N this time. A vida era o F-I-L-H-O desta vez. In Him is light, and in Him is no darkness. Nele está a luz, e nele não há trevas. And He is God's spoken light. Is that right? God's spoken Word. E ele é a luz falada de Deus. Está correto? A palavra falada de Deus. For in the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God, and it's forever God. See? Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ela é para sempre Deus. Está vendo? And it takes the light of God to strike the Word to make it live. E se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. Here's what He spoke. Now let the light shine. Let the light shine. Aqui está o que ele falou. Agora deixe a luz brilhar. Amém. Deixe a luz brilhar. And the light will bring every word to its right position in its season. Amen. E a luz trará cada palavra à sua posição correta em seu tempo. Amém. Oh, you see, when it comes time, sometimes that grain lays in the earth dormant all through the winter, like seed, winter wheat sown in the ground. Oh, veja você, quando chega o tempo, às vezes esse grãozinho jaz na terra inativo durante todo o inverno, como semente, trigo de inverno, semeado na terra. But when that sun gets just right, oh, it's got to live. Amen. See? And it can't live without the sun. Porém, quando esse sol chega bem correto, ele tem de viver, está vendo? E ele não pode viver sem o sol. And God's made promises for every age and every day. And when the light gets right and shines upon that, it'll produce just exactly what the Word said, because He is the light and the light. E Deus fez promessas para cada era e cada dia. E quando a luz chega correta e brilha sobre isso, produzirá bem exatamente o que a palavra disse, porque Ele é a luz e a vida. God's Word comes only by the Bible. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. God's Bible is the printed form of the Son of God, because the Bible said that it is the revelation of Jesus Christ. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. Shall sorrow, not a sigh for a blessings of restful place. In the sweet by and by, we shall meet beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy deep. In Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll say